Olá pessoal, essa é a disciplina de Psicologia e Percepção Socioambiental e a aula é sobre espaço e lugar. Qual é a definição de espaço? Na verdade, a gente pode pensá-lo de dois modos. Então, primeiro, uma extensão física, né, entre dois pontos, duas linhas ou dois objetos, que a gente pode medir mesmo geometricamente em centímetros, né? E segundo, como um englobante, dentro do qual se situam todos os espaços particulares. Então, é tudo que está ao nosso redor. O espaço é matéria caracterizada por sua exterioridade em relação ao indivíduo. Então, tem o nosso corpo, que é a referência para nós, tudo que está fora dele é caracterizada como espaço. Logo, esse espaço, então, é neutro, já que não se atribui a ele significado. Na verdade, quando a gente atribui significado a um espaço, aí o termo muda, passa a ser um lugar. Lugar, então, é o espaço que identificamos. Então, geralmente é onde a gente mora, trabalha, se diverte, vive no geral, né? Os espaços onde a gente frequenta e aí pelo qual a gente cria um vínculo, né? O espaço que adquire um significado se torna lugar para nós. Então, é o espaço no qual estabelecemos parada. Seus limites são definidos, né? Geograficamente, fisicamente. E aí ele pode ser reconhecido, é uma referência para nós. Por quê? Quando a gente desenvolve um valor para aquele espaço, quando ele se torna significativo para a nossa existência, ele se torna uma referência. Por isso que a gente fala muito em casa, escola, local de trabalho, né? É um espaço ao qual se atribui significado, como eu já disse, e ganha valor pela vivência e pelos sentimentos. E aí a gente vai ver que esse sentimento pode ser positivo ou negativo. Lugar é o espaço com o qual se estabelece, então, uma relação. Bem? Caracterização do espaço. Então, é um todo que comporta qualquer coisa, qualquer ser, né? A existência humana se dá no espaço e precisa dele para o seu desenvolvimento. A gente precisa do espaço para a gente se movimentar, né? Para a gente agir. E ele é um pré-requisito para o movimento do homem, sendo superfície e extensão que permite os deslocamentos. Então, ele não só permite o comportamento individual, como o deslocamento, né? Como o comportamento grupal, por exemplo, tá? Do ponto de vista psicológico e social, um espaço amplo, que é chamado de espaciosidade, pode significar liberdade, ausência de restrições, embora também possa ter o sentido de solidão, né? Uma situação muitas vezes temida, pois sendo o homem um ser social, a convivência é condição característica da vida. Então, a gente já viu essa noção de aglomeração e privacidade na aula anterior, né? Um espaço muito amplo, para a maioria de nós pode significar liberdade. Mas, dependendo do nosso estado de ânimo, do nosso humor, do que a gente está vivenciando naquele momento, esse espaço muito amplo, essa liberdade, ela pode ter o sentido de solidão, que é o que muitos de nós estamos vivendo agora na época de pandemia, com esse isolamento social necessário, né? Entretanto, a presença do outro diminui o espaço e pode ameaçar a nossa liberdade, levando à sensação de aglomeração já vista, né? Experiência que está relacionada mais à percepção de restrição social que a real limitação do espaço físico. Às vezes, o mesmo ambiente, com um determinado número de pessoas, significa uma aglomeração para mim, mas não significa para um outro. A relação da pessoa com o espaço é o que permite sua transformação em lugar. Então, quando a gente se apropria daquele espaço, quando a gente modifica, quando a gente transforma, quando a gente faz o arranjo espacial daquele espaço, a gente já está nos colocando, né? A gente está se colocando naquele espaço, a gente está transferindo, né, algum valor, algum sentimento, alguma característica nossa para aquele espaço e transformando ele em lugar, tá? Enquanto lugar, o espaço ganha importância e sua identificação situa-se para além dos seus limites físicos. Então, às vezes, a gente lembra daquele lugar, ele fica na nossa memória, geralmente retido, né? E aí, não tem limite físico, né, por exemplo, na memória, mas é muito importante, aquele lugar adquiriu importância para o espaço. Ele é principalmente reconhecido pelo valor atribuído à vivência e aos sentimentos relacionados a ele. Então, uma mesma praça, um mesmo barzinho, pode ser um lugar para uns e um espaço para outros, né? Dependendo do que você vivenciou e do sentimento que você teve com relação a ele, ou ao não sentimento, né? E começa como espaço indiferenciado, transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor. E aí os lugares são centros aos quais atribuímos valor e onde são satisfeitas as necessidades biológicas de comida, água, descanso e procriação. Então, qual é o lugar mais significativo para a maioria dos seres humanos? A nossa casa, né? Pensando nessa última definição.
Mas a gente pode pensar nas várias características do lugar. Então, por exemplo, físicas, né? A gente vai viajar para uma praia e aí a paisagem é tão bonita que a gente criou um vínculo com aquele lugar. É uma característica física da natureza. Características funcionais também, onde a gente pode desempenhar as nossas atividades, satisfazer as nossas necessidades. Então, nosso quarto geralmente é um ambiente funcional, a escola geralmente é um ambiente funcional, a casa como um todo, né? Simbólica, que são os significados, né? Tudo isso forma um lugar e são necessários à sua materialização. Então, o simbólico é individual também, como eu já disse. Para uma determinada pessoa, o IFMG já é um lugar. Para uma outra determinada pessoa, ainda não é. Né? A formação de um lugar pode ocorrer em um breve lapso de tempo, como nesse último exemplo que eu dei. A pessoa, no primeiro dia de aula, já sentiu o campus como um lugar. Mas também pode demandar dias ou até anos, né, para outras pessoas. Pois para que isso aconteça, é decisivo sentir do lugar, e esse sentimento pode se expressar por meio de vínculo positivo, que é o apego, ou até negativo, que é a repulsa, dependendo da sua experiência. Bem? A observação minuciosa das relações pessoa-ambiente também permitiu a caracterização de alguns lugares e espaços físicos como os não-lugares. Então, o que são os não-lugares? Eles são os espaços de circulação característicos da sociedade atual, cuja função específica de deslocamento ou uso temporário, quase descartável, impede a formação de vínculo. Então, por exemplo, um ponto de ônibus, uma passarela de rua, né, um estacionamento, uma rodoviária, um aeroporto, isso pode ser caracterizado como um não lugar na medida em que não tem significado para nós. A gente faz um uso muito rápido, né? Muito sem valor, muito sem significado, muito sem consciência perceptiva. E aí isso caracteriza o não lugar. Bem? E aí, por fim, o espaço pessoal que a gente já viu, né, na última aula, é a zona invisível em volta do nosso corpo, né, que é ativamente defendida por nós, sobretudo quando invadido sem permissão, por pessoas sem intimidade, que ajuda a definir o tipo de relação desejada com os demais. Bem? Isso é o que eu gostaria de passar para vocês hoje e muito obrigada pela atenção.